Bom dia, paz seja convosco, glória a Deus por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus, falando de Jesus, falando da Bíblia. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a pastora Helenice Palotti, minha amiga, vai estar aqui comigo nessa manhã. E nós vamos estar falando aí desse assunto que eu estou abordando toda quarta-feira, de Efésios 5, a partir ali do verso 22, que estou falando dos relacionamentos familiares, né, casamento, educação de filhos. Eu estou abordando esses temas e tenho certeza que está sendo edificante, que Deus está ministrando ao seu coração e não vai ser diferente hoje. A pastora Helenice vai estar aqui comigo e nós vamos estar aí falando um pouquinho sobre maridos, amem as suas esposas. Muitas vezes nós como mulheres achamos que a questão da submissão é mais complicada, né, do que o amor. Mas olha só, nesse texto aí nós podemos observar o quê? Que o amor que Paulo está falando, que o marido deve ter pela sua esposa, é comparado ao amor que Cristo tem pela sua igreja. Então, é um desafio, não é? Jesus ali, Paulo veio aumentando a régua, né? Você acha que gosta dela o suficiente? Mas eu te digo que você deve amá-la como Cristo amou a igreja. Então, o padrão é altíssimo, né? Então, é disso que nós vamos estar falando nesta manhã. Mas, antes de tudo, eu quero orar, apresentar ao Senhor esse tempo, pedindo para que Ele fale ao nosso coração, não é verdade? Nós estaríamos perdendo o nosso tempo se estivéssemos aqui nessa live e se Jesus não se fizer presente e não se revelar a nós. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor nesta manhã e peço a Tua bênção sobre as nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, com o coração rendido, Senhor, porque sabemos que do Senhor vêm as palavras de vida, vêm as palavras que transformam, que mudam a nossa vida, que quebra padrões iníquos, padrões de pecado, padrões de comportamento que não glorificam nem honram o Teu nome. Por isso, nesta manhã, nós expomos o nosso coração diante de Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, fala conosco, se revela poderosamente as nossas vidas, usa a vida da pastora Helenice, Senhor, que ela seja um instrumento do Senhor ali para falar desse assunto tão profundo, Pai. Dá a Tua serva graça, dá a ela sabedoria, autoridade e poder para falar desse assunto tão profundo. Eu entendo, Jesus, que uma live é muito pouco. Seria insuficiente para abordar esse assunto com profundidade, Senhor. Mas eu te peço que nesta manhã o Teu Espírito esteja conduzindo todo esse tempo dessa live e que aquilo que for necessário para o alinhamento que o Senhor quer de nós, para o ensino que nós precisamos receber nesta manhã, seja derramado aqui através desta live. Usa poderosamente as nossas vidas, Senhor, por onde quer que essa live for, que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja glorificado, que vidas sejam alcançadas, Senhor, que haja alinhamento acerca daquilo, da verdade da Tua palavra que é necessária que seja aplicada, Senhor. Então, que essa live alcance mesmo os corações, Senhor, que ela traga luz, que ela traga revelação, alinhamento, posicionamento, Senhor. Eu creio, Senhor, verdadeiramente que nenhuma palavra vem por um acaso. Quando ela vem do seu coração, ela espera que nós venhamos reagir, ela espera que haja um posicionamento das nossas vidas, uma decisão de mudança, Senhor, e que não seja diferente nesta manhã, dentro do que nós estaremos abordando, dentro do que estaremos falando, que o Senhor ouça as nossas respostas, que o Teu Espírito nos leve a dar as respostas exatas, para que a nossa vida seja transformada, para que a nossa mente seja mudada, para que o nosso casamento receba o alinhamento que precisa, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito se mova com plena liberdade por onde quer que essa live for, indiferente do tempo que ela for assistida, Senhor. Que o Teu Espírito se faça presente e se revele ao coração das pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo toda obra do mal,
toda a artimanha, toda a estratégia das trevas para impedir que essa live chegue aos corações e traga os alinhamentos. Em nome de Jesus, seja repreendida agora. Que os anjos do Senhor levem essas lives àqueles que precisam, no tempo correto do Senhor, para que essa pessoa tenha acesso a essa live. Em nome de Jesus, faz como o Senhor quer, Jesus. Tu és o dono das nossas vidas, tu és o dono da vida da pastora Helenice, dos irmãos que estão assistindo agora, dos que vão assistir ainda. O Senhor é o dono de todas as coisas. Então faz como o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom dia. Glória a Deus. Vou aí enviar o convite para a pastora Helenice. Bom dia. Que Deus abençoe seu dia aí, que você tenha um dia cheio da presença do Senhor e que Ele fale poderosamente conosco nesta manhã, né? Aí abordando esse tema tão importante. Aí, eu acho que é só virar a câmera. Ah, já foi. Bom dia, pastora. Bom Paz seja dia, como convosco. sempre, não estou te vendo. Não tá me vendo? Oh, meu Não, Deus. eu não sei por que você some. Puxa vida, que pena, pastora, que você não tá me vendo. Quer sair e entrar de novo? Pode ser, mas não sei se vai resolver, né? Pode ser que resolva, pastora. É uma questão da internet mesmo, né? Se você quiser sair, eu envio o convite de novo. Tá bom. Então sai e volta. É assim, gente, ao vivo é desse jeito mesmo. Deixa eu enviar de novo o convite. Ela tem que entrar, deixa eu esperar ela entrar primeiro. Então, nós vamos hoje aí abordar esse tema aí a partir do verso 25. Deixa eu esperar ela entrar. Então, vocês conseguem ver a gente, ô Márcia, mas a pessoa que está fazendo a live não consegue me ver. E às vezes é ruim para que eu possa, assim, na hora de interagir com ela, né? Tem que ficar interrompendo, né? Mas eu preciso que ela entre de novo aqui na live. Então, né? Efésios 5:25 diz: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha e nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem... Eita, não está conseguindo entrar, pastora? Não, você já entrou, agora eu que vou te convidar de novo, você já está aí, peraí. Eu estou lendo o texto aí, enquanto você entrava. Já te mandei o convite, agora é só você aceitar. Aí! Isso, aí. Não resolveu muito, não, mas tudo bem, vai. Não está me vendo ainda? Não, Ai, mas já então sei vai como ter é que que ser vai. assim. Tá bom. Tá bom, vamos embora assim mesmo. Vai ter que ser assim mesmo. Você só me ouvindo Uhum. e vamos que vamos, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Me interrompe quando precisar e a gente vai interagindo. Isso mesmo. Pastora, eu estava aí já lendo o texto a partir do verso Sim. 25, mas se você quiser ler de novo, não tem problema, fique à vontade, tá bom? Que Ah, Deus te use aí, em nome de Jesus. Vamos abordar esse assunto tão polêmico e também difícil, né, pastora? Não é um assunto simples, difícil, né? nossa, não é fácil, né? É, Parece uma utopia, né? Mas em isso primeiro mesmo. lugar eu quero agradecer, né, a Deus, agradecer pelo convite, né? E obrigado você que está nos assistindo, que está nos assistindo a nossa live aí, né? Que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração, né? E, e às vezes você pode falar, ah, mas meu marido que tinha que ouvir esse Ah, é assunto, né? verdade, Né? pastora. Porque, na verdade, esse assunto é para o homem, não é para a mulher. E nós temos mais mulheres do que homens. Mas também Deus vai falar com você, mulher. Eu creio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, né? O texto de Efésios, né? Você já começou a ler, 25, né? Pode ler de novo, pastora. Fique à vontade, tá bom? Tá bom. Vós, maridos, amai vossas mulheres, né? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu vou ler até o 27. Tá bom. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, né? Aqui a gente lê, né? Desculpa que de manhã minha garganta sempre tem aquele pigarro, aquela coisinha ruim, né? Coisinha chata. Já chupei uma pastilha, mas é difícil. Não reparem, por favor. Aqui em Efésios, né, nós lemos, né, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Ou seja, ele está querendo dizer que o marido deve amar a sua esposa com o amor de Cristo. É complicado, porque você que me assiste fala assim, mas meu marido não me ama assim, meu marido é um brutamonte, é um xureque, né? Meu marido não age assim comigo, né? Mas a Bíblia fala que o marido, né? Espero que tenha algum homem nos ouvindo também, né? Se tiver um, já tá bom. Tem sim. Pastor Djalma já está aqui, o Rafael da Danúbia já está aqui. Que bom, que bom. Então aqui ele está querendo dizer que o marido deve amar a esposa com o amor de Cristo. Como que é esse amor? É um amor sacrificial, é um amor de entrega, né? Paulo usa esse amor, o amor do Senhor, de Jesus, pela igreja, como um modelo a ser seguido, né? Nos casamentos. É um modelo para ser seguido, né? Que Paulo ele usa aqui. Aí a gente vai para o versículo 26, que diz que o marido deve santificar a esposa. Ele deve purificar a esposa. Purificando como? Como que o marido purifica? Ainda bem que tem homens aí assistindo, né? Como que o marido purifica a esposa? Com a palavra. Com a palavra, com água, né? Hoje eu sou viúva, né? Para quem não sabe, que está assistindo aí, hoje eu sou uma pessoa viúva. Mas é interessante que durante a vida do Luiz, né? Enquanto nós estávamos casados, quando ele estava em casa, ele tinha um trabalho em tempo integral na obra, né? O chamado dele era para tempo integral. E eu achava muito legal porque eu nasci no lar evangélico, né? Nasci, comprei meu berço nas Casas Bahia, sou crente de berço. Como diz um irmão pastor, ele fala, onde você comprou esse berço nas Casas Bahia? Vem de berço de berço evangélico. Então, eu nasci no lar evangélico, mas mesmo assim, a maior experiência que eu tive assim, com Jesus, com a palavra, foi no casamento com o Luiz. Porque eu achava tão interessante que quando ele estava em casa, claro que ele me ajudava também nos afazeres de casa, mas aonde eu ia, né, eu estava lá lavando roupa, ele ia atrás de mim com a Bíblia e ele ia lendo a palavra para mim. Né? Eu ia lavar o banheiro, ele estava atrás de mim lendo a palavra. Aonde eu ia, ele estava com a palavra lendo e ministrando sobre a minha vida. E orando comigo e orando por mim, né? Quando às vezes não dava para eu poder parar tudo para estar ali com ele. É claro que à noite a gente sempre fazia o nosso culto, né, familiar. Mas aquilo ia me santificando, ia me purificando, ia me renovando, ia me trazendo vida, né? Seria bom se tivesse mais homens ouvindo a palavra, né? Então, é purificando com a palavra, com água, né? E o marido tem que viver... quer ver? Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. O marido tem que viver isso, né? Eu acabei anotando aqui porque eu acho importante, né? Deixa eu ver aqui. Pastor, aí eu percebo, né, como Paulo elevou o padrão. Sim. Para os homens, né? Eu sempre logo no início da fé, quando eu comecei a entender esses textos, eu achava muito complicado a questão da submissão, né? Que foi o que a gente tratou com a pastora Simone semana passada.
Mas eu entendo que para o homem ainda é mais pesado, porque o padrão, a comparação é como Cristo amou a igreja. E Cristo não fez pouco pela igreja. Não, ele fez muito. Muito. Então E eu ficou acho pesado para os homens, né? ficou bem pesado. Porque é o papel do homem, né, do marido. E não é, aqui é claro, aqui fala da esposa, mas não é só a esposa, é levar a sua casa, levar a sua família aos pés do Senhor todos os dias, né? Porque o Luiz, ele não só me levava à presença do Senhor, não somente eu, mas ele levava toda a casa, ele levava o André, a Raquel, todos nós até a sala do trono, né? Eu creio que esse é o papel do marido, né? De levar a família mais perto de Jesus. Sim. Né? De cada dia mais, né? Interessante que no verso 27, né? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, né? Irrepreensível, né? Aí você, né, você mulher que está me assistindo aí, pode... porque aqui no verso no 27 fala levar, apresentar a si mesmo, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, né? Aí você, mulher que nos ouve, que nos assiste, né? Às vezes tem um marido que não conhece a Jesus, né? Fala assim, mas como meu marido, ele não conhece Jesus, ele não conhece a palavra, como é que ele vai fazer, né? Ou mesmo tem pessoas que conhecem, né? Que conhece a palavra, mas não é o sacerdote. O marido não está não tá cumprindo esse papel, né, pastor? Exatamente, não está cumprindo o papel de sacerdote do lar, né? Da casa, né? Às vezes até vai na igreja, né, pastora Rita? Sim. Tem homens que vai na igreja, mas ainda não entendeu o seu papel como marido, né? Não entendeu qual o seu chamado, não entendeu que ele deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, né? Às vezes a pessoa não entendeu isso. Mas ela está na igreja, ela deveria saber. Não, às vezes não. Verdade. Eu vou contar uma experiência que eu vivi, né? Quando eu me casei, eu já era pastora. Eu já me casei sendo pastora. O meu marido também, ele já era pastor. A gente foi consagrado antes, né? Ainda solteiros. E apesar de conhecer a palavra, apesar de ter estudado, ser conhecedor da palavra, não havia entendimento na vida dele. Por quê? Porque ele demorou para me assumir como esposa, né? Para assumir o papel dele de sacerdote, né? Ele não foi tão rápido assim que ele me assumiu como esposa, embora, né, a gente fosse casados, né? Mas por conta dos traumas, por conta daquilo que ele viveu no passado, né? E às vezes a gente espera a perfeição, né, do marido, mas a gente não sabe o que o marido viveu. Aí é que entra o papel da mulher também, né, de ajudar o esposo, de estar orando com ele, porque a mulher também santifica o esposo. Depois nós vamos ler esse texto. A palavra também fala sobre isso, né? De orando por ele, né? E o que eu fazia? Eu colocava meus joelhos no chão e ia orar, né? Até que um dia a palavra caiu no coração dele, né? Caiu e aí ele realmente passou a viver essa palavra aqui, né? De amar como Cristo amou a igreja, né? E não como a pastora Rita disse, não é uma coisa fácil para o homem, né? Não, para homem nenhum, para mulher nenhum, para ser humano, porque nós, como seres humanos, nós somos egoístas, né? A gente não quer
não quer se dar, a gente não quer se doar, né? A gente é tudo para nós, não é? Ser humano é assim. E tem tudo a ver, até mesmo, pastora, com a nossa conversão a Cristo mesmo, né? Essa renúncia diária, né? Você Sim, vai se rendendo a Cristo diariamente, todas as áreas da sua vida vai sendo transformada, inclusive o casamento. E o casamento exatamente. não nasce pronto, né, Não, pastora? é um aprendizado. A gente não casa sabendo ser esposa. É um aprendizado no dia a dia, né? Tudo na vida é um aprendizado. Sim, Tudo, né? E é tão interessante, né, você falando isso, que é um aprendizado. E quando a gente conhece Jesus, né, a gente vai aprendendo ao longo da vida, do casamento, né? E era interessante que o Luiz, ele sempre falava para mim, todas as manhãs ele dizia para mim, Elenice, hoje eu decido te amar. Eu decido permanecer casado com você e eu decido continuar com Jesus, né, amando a Jesus. Então é uma decisão, na verdade. Não é sim. um sentimento, né? Porque às vezes a esposa vai fazer coisas que o marido não vai gostar, né? Mas ele tem que decidir pela palavra permanecer amando a esposa e servindo, mesmo às vezes, né? Querendo, né? Querendo dar uns croques, Socar ele. querendo bater. Oi? Oi? Socar ele. Não, no caso, a mulher, ele querendo socar a mulher, mas Também. ele decide amar a esposa Hum, por causa da palavra, né? Decide amar e permanecer casado. É uma decisão todos os dias, né? Não é porque aconteceu alguma coisa, falar, não brinco mais de ser casado. é, Ah, não quero mais. Que é o que a gente vê, né? sim. Hoje parece que está mais difícil das pessoas entenderem isso, mesmo dentro das igrejas, não é verdade? É, verdade. Qualquer coisa estão se separando, né? Imagine se Jesus fizesse isso com a gente, Nossa, né? Se ele deixasse de nos amar, de se entregar por nós, ainda bem que ele se entregou, né? Mas por erros nossos, por falhas nossas, e no casamento, às vezes, por uma falha, às vezes é até bobagem, né? Às vezes porque deixou a toalha molhada em cima da cama, aí vem aquela briga que nunca passa, né? Porque uma coisa é certa, casal começou a brigar, Satanás manda seus demônios e parece que a mulher, principalmente o marido, eu não sei do marido, mas vou falar como mulher, parece que ela não consegue parar de ficar, sabe, reclamando e falando e falando e falando, não é? Parece que ela quer ter a razão, né? Eu tenho certeza que abriu uma brechinha para discussão, o Satanás já envia os seus demônios e já começa aquele bololô, né? E acaba vindo, acaba abrindo brechas, né? sim. Abrindo brechas para separação, né? E aí dizer, não, a gente não dá mais. Somos a incompatibilidade de gênero, que absurdo, né? Um absurdo. É um absurdo, mas é o que a gente vê, que há uma falta de amor. Esse é um assunto muito sério, porque amar a esposa como Cristo amou a igreja e assim É profundo. mesmo se entregou, não é? Pastora, eu Fala. vi um post agora de manhã que uma amiga me mandou. Até eu pus aí nos meus stories. Depois que acabar a live, gente, se vocês quiserem, entra aí no meu story e vê. É do Dênio Lara Júnior. Ele disse, ele fez um post dizendo: sua mulher é problema seu. Para homens, né? Esse post que ele fez. E ele é bem rapidinho, mas ele fala assim que no final do dia, Jesus vinha se encontrar com Adão lá no paraíso. E no final do dia, os homens vão precisar prestar contas a Deus acerca das suas esposas. É, isso mesmo. Nossa, eu achei tão profundo, pastora. Eu É falei, meu Deus, nós verdade. vamos. Hoje a pastora vai falar desse assunto, esse post tem tudo a ver. Vai ter um final do dia. Vai. O que você fez com a esposa que eu te dei? É sério isso, Sério. né?
você santificou, você purificou, né? Cuidou Ou você dela, né, pastora? cuidou dela, ou porque mulher faz isso, homem também faz isso, às vezes birra, né? Às vezes bobagem, né? Por bobagem não para de conversar, por bobagem, né? E acaba criando mais raiva ainda na mulher, ou seja, não está santificando a esposa, está trazendo ira, né? Está trazendo mais ira ao coração dela e acaba levando a pessoa a pecar, né? Sim. Ao invés de trazer para perto do Senhor, acaba levando para longe do Senhor, né? Então tem que o homem realmente ele vai ter que prestar conta, né? Sorte do Luiz que ele está livre, já foi. Ah, mas creio que ele fez a parte dele, né, pastora? Fez. Ai, meu Ô, Deus. pastora, ali no verso 28, né, quando ele fala assim, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Nossa, é tão profundo isso, não é? Muitas vezes nessa rixa, né, que começou lá dentro da casa, Sim. o cara faz as birras dele, para de falar com a mulher, para de se relacionar com ela, para provocar, para castigar. Mas ele está ferindo a ele mesmo, como diz a palavra. Exatamente, exatamente. Exatamente. Tá se ferindo, né? E uma das coisas, gente, que eu quero falar, né? Às vezes, né, não sei qual é o seu pensamento, mulher que me assiste, homem também. Às vezes você pode pensar diferente, mas eu tenho convicção e certeza do que eu vou te dizer. Uma das chaves no casamento é a comunicação. Sim. Uma boa comunicação. Uma comunicação transparente. Isto é fundamental. Por que eu digo isso? Porque Satanás age aonde? Nas trevas. Falta de comunicação é o quê? Trevas. Porque, por exemplo, se o marido deixa de conversar por picuinha, por bobagem, ou mesmo a mulher fala assim, vou castigar, é o que a pastora Rita acabou de falar, né? Às vezes a pessoa, nesse texto aqui, né, acaba por bobagem, acaba deixando de conversar ou de não amando a esposa, acaba, né? E aqui fala amar como o seu próprio corpo, acaba não vou conversar não, deixa para lá, não, né? Esse assunto e não sei o quê, e às vezes não quer falar por birra, às vezes para castigar a esposa ou vice-versa também, né? Sim. Satanás vai agir aí. Por quê? Porque falta de comunicação é trevas. É trevas. Por quê? Porque eu dou o direito, quando eu me calo, ou quando eu faço caretas, ou quando eu faço, né? Eu dou o direito para que o meu esposo pense o que ele quiser. Aí Satanás começa a lançar setas, começa a lançar pensamentos. Entende? Sim. Aí você, do marido ou da esposa. Nossa, o que será que ele está pensando? Nossa, o que será que está acontecendo? Satanás vai lançando. Olha, está acontecendo isso. Olha, tem outra mulher. E às vezes não é nada. Mas pela falta de comunicação no casamento, Satanás pode entrar. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou falar isso para o meu marido. Né? Um exemplo. Eu posso falar dos meus exemplos porque já estou viúva. Né? Já foi, eu posso falar. Alguns sabem, outros não sei quem assiste. Eu dava aula, acho que eu até já falei isso em live. Eu dava aula em Santa Isabel, eu e meu esposo, para liderança no colégio lá da cidade. Né? E acho que eu já falei isso aqui em live, sim. E o Luiz disse para mim, eu estou apaixonado pela secretária. A gente tinha uma secretária, né, que cuidava lá dos alunos, cuidava das coisas dos alunos. E ele chega para mim e fala, estou apaixonado pela secretária. Eu, meu Meu Deus, eu Deus. engoli assim seco, e eu engoli, né? Respirei fundo, cheguei para ele e falei, não, você não está apaixonado por ela. Você está encantado por ela. Isso é coisa do inimigo. Vamos orar junto, vem cá. Vamos ajoelhar, vamos orar, porque isso daí é coisa contra o nosso casamento.
porque o nosso casamento é de Deus. Eu disse para ele, o nosso casamento é de Deus. Começamos a orar, comecei a orar por ele, ele começou a orar, e aquele sentimento foi embora. Glória a Deus. E se ele não falasse? É aí que eu me refiro à comunicação. E se ele não falasse nada para mim? Ia acontecer que ele ia dar brecha, né? A moça também estava com uma queda por ele, ia dar brecha e o casamento ia por água abaixo. Uma Verdade. falta de comunicação. Mas o fato dele ter chegado em mim e contado, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. O inimigo perdeu. Ele perdeu. Porque ele age nas trevas, não é verdade? Na falta de luz, falta de comunicação é trevas. Ele age aí. Teria perdido o casamento. Né? Então, uma coisa eu digo, comunique-se. Comunique-se, não deixe, né? Como esse texto aqui, ó, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, né? Todos os dias, né? Procure sentar. A gente não tinha um casamento perfeito, era cheio de problemas, mas a gente procurava levar aos pés da cruz. Todos os dias, ou quase todos os dias, a gente sentava e fazia um balanço, né? Um balanço, a gente acertava aquilo que não estava certo, que não tava, se não está certo, não está certo, né? A gente colocava em dia as coisas, né, os sentimentos e tudo mais. Isso é importante, sabe? Num casamento. Pastora, deixa eu te falar uma coisa. Dentro do que você contou, que achei muito forte, assim, e uma coisa que eu conheci o pastor Luiz, conheci você casada já, né? Vocês dois. E uma coisa que eu acredito, pastora, que você falou aí, que tem tudo a ver com essa vitória que vocês conseguiram aí para vencer essa adversidade que veio contra vocês aí nesse período, é a transparência, né, pastora? Isso. Eu acho que duas coisas importantes: transparência no relacionamento e maturidade. Porque também não é qualquer mulher que suportaria ouvir o marido falando um negócio desse. A gente precisa falar a verdade. Sim. Tem mulher que acabaria com o casamento já, se o cara falasse um negócio desse. Sim. Não é verdade? Com certeza. Então, assim, eu entendo assim, que a vida que Jesus nos deu, ela vai nos trazer muitas surpresas. Sim. Coisas boas, coisas que não são legais, e a gente vai precisar de maturidade para lidar com isso. Agora, eu entendo que a transparência, ela é fundamental no relacionamento conjugal. Mas a maturidade também é importante, porque o cara fala um negócio desse para você, o marido fala um negócio desse, nossa, você precisa ter muita sabedoria e maturidade para lidar. Você teve. Tem que muita água para engolir o sapão, né? Para descer aqui. Porque... acho que tem que ter óleo para ele descer mais assim. Óleo, verdade. Porque é complicado, né? Mas a gente sabe também, né? Que se a gente der brecha, o inimigo vai fazer de tudo, né? Da mesma forma como o Satanás fez de tudo para que o Senhor Jesus não fosse para a cruz. Não se entregasse para a noiva, para a igreja que somos nós. No casamento não é diferente. Né? Ele vai tentar fazer de tudo para que o inimigo vai fazer de tudo para que o marido também não ame a esposa. Às vezes a esposa vai ser uma encardida, né? Vai testar o marido nesse ponto, não é? Esse quesito, né, pastor? De amar, né, como Cristo amou a igreja, né? É interessante. E eu disse que ia falar para as mulheres, 1 Coríntios 7. O 14 e o 15. Porque o marido
decente, descrente, decente não, descrente. Decente também, né, pastora? Ele precisa ser decente. Ai, meu Deus do céu. Preciso mudar a lente do meu óculos. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. É o que a gente viu lá em Efésios, né? Mas no caso aqui, descrente é santificado pelo marido. E de outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, aqui também, né, o que eu disse que ia falar para as mulheres, que às vezes a mulher fala, mas, né, e eu, que meu marido não conhece, e como que eu faço? Se ele, né? Mas você, pela sabedoria, né, pela graça, vai santificar o esposo, vai fazer o quê? Colocar o joelhinho no chão e orar por ele, né? Ministrar na vida dele, não ministrar no sentido de querer descer goela abaixo, né? Não é isso. Mas com amor, com a própria atitude, né? Vai ganhar o marido, com o próprio comportamento, vai ganhar o esposo, até que ele vai entender qual a posição dele, né? Tem uns que são um safadinho, né? A mulher está servindo, ele se acostuma a ser só servido, e não serve a esposa, né? Não assume o papel dele, né? Mas não é impossível, né? Se ele não tem o conhecimento da palavra, vai ficar difícil ele se alinhar a esse padrão. Ele não vai se alinhar a esse padrão. Não. Ele pode ser um homem íntegro, pode ser um bom esposo, um bom pai, mas ele ainda não tem o padrão da sã escritura, né? Exatamente. E a mulher santifica ele para convivência, para um momento em que onde ele vai ser salvo. Exato. Mas é um desafio, né, pastora? Todos os dias, né? Todos os dias. Não é fácil, não. Ainda bem que Deus nos fez mulher. O papel deles é mais difícil. A gente é ser submisso, é mais fácil. Aceitar, né, a liderança dele, aceitar o governo dele sobre as decisões, né, da família, né? Eu acho tão interessante que a Bíblia, o Senhor disse, e a pastora leu aí, né, que da mesma forma os maridos devem amar a sua mulher, cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Sim. E fala o quê? Que Jesus, ele vai apresentar a igreja, a noiva, a ele mesmo, pura, imaculada e santa. Sim. Então, quando chegar o final do dia, quando chegar o final dos tempos, que os maridos vão ter que apresentar as suas esposas, essa honra é para eles mesmos. É para eles mesmos essa honra. Né? De Jesus falar, olha, cara, parabéns que você foi um bom esposo, você cuidou dela, você protegeu, você santificou ela. Olha que esposa, que mulher. Parabéns, maridos. Quer dizer, a honra é de quem? A honra é para ele. A honra é dele. Como a honra de apresentar a igreja, né, a noiva pura, imaculada, a honra é para Cristo mesmo. Então, a gente percebe que esse padrão é um padrão alto. E que ninguém nasce sabendo. É uma construção, não é, pastora? No dia a dia. É verdade. E, né, não é fácil, mas é possível, né? Você falando isso me trouxe a lembrança de que quando eu fiquei viúva, sempre, né? Quando a pessoa é viúva ou órfã, sempre vai aparecer os aproveitadores, né? Aí apareceu um bonitão, né? Um bonitão, né? Modo de falar. Falando, agora eu vou cuidar de vocês, agora eu vou colocar o André na linha, né? Desse jeito. Apareceu e falou, agora eu vou pôr sua casa em ordem, não sei o quê. Eu falei, o quê? Mas não é ele. Era casado. Ele disse que queria cuidar de mim, como viúva, e cuidar da minha família, né? Aí eu falei, o quê? Não, pode ficar tranquilo que o Luiz fez um bom trabalho. O Luiz fez um bom trabalho, pode ficar tranquilo que a gente vai seguir o que ele deixou. Né? Pode ficar tranquilo que não precisa, não. Mas desse jeito, né?
Que ousado. Muita ousadia. Ele não cuidava nem da casa dele, queria cuidar da minha. Eita. Então, É. é complicado, né? Sempre tem. Mas se o marido faz um bom trabalho com a esposa, aí é mais fácil, né? É mais fácil quando quando a esposa ela está bem solidificada, os filhos, a família, né? Porque o Senhor vai pedir contas. E é o que você falou, é honra para ele, né? É honra Sim. para ele quando chegar, né? Naquele dia, puxa, nenhum se perdeu, ninguém se perdeu. Não que às vezes, né, a culpar o marido porque às vezes um filho se perde, não, não é isso, né? Não, não é isso que a gente está falando aqui. Mas é interessante. E, continuando aí, deixa eu ver aqui. Efésios, nós lemos que o marido deve amar a esposa, tá? Nós lemos isso, beleza. 1 Pedro, isso é para o marido também, 1 Pedro 3,7. Depois, com calma, né? Você que nos assiste aí, pode ler todo o texto e o contexto, né? Que fala os deveres da esposa e dos maridos, né? Aqui fala os deveres dos dois. Sim. Se a gente tem tempo para ler isso Tem. tudo, tem tempo? Ah, então Não, pode ler o verso aí que você falou, que ainda temos tempo ainda. tem, não, mas eu estou falando para ler do 1 até o 7, tem tempo? Tem sim. Então vamos ler aqui os deveres, né, da esposa e do marido. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganho sem palavras, né? Aquilo que a gente estava falando. A esposa, sabe, ela vai edificar o seu lar. E a esposa, sábia, ela também vai santificar o marido. E ela vai ganhar o marido sem palavras, com o comportamento dela, com a forma de ela, como ela lida com as coisas, como ela lida com a casa, como ela trata dos assuntos, né? Ela vai ganhar o marido, se ele não for crente, ou mesmo às vezes sendo crente, né? Mas que ainda não entendeu, que ainda não caiu essa palavra no coração, ele vai ser ganho, né? O 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vos sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Chamaram o marido. Eu conheci um pastor que falava para a esposa: você está aqui, ó, você tem que me chamar de Senhor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. 7, que eu queria falar, né? Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Nossa, isso aqui é uma outra experiência que, às vezes, eu passei também no casamento, né? Que muitas vezes eu orava e a minha oração não era ouvida, porque também a oração, porque o marido é o cabeça, né, da esposa. Então, às vezes, se o marido tá, não precisa ser grandes coisas, não, às vezes bobeirinha, né, se o marido não está tratando a esposa, como nós lemos aqui, né, a palavra de Efésios, né, que a gente acabou de ler aqui, se o marido está vivendo, sabe, fora da vontade de Deus, a oração dele não é ouvida. Se ele está maltratando a esposa, né? Se ele tá sendo grosseiro, está sendo um mau marido, a oração dele não é ouvida. A
oração dele é interrompida, sim. Eu vivi essa experiência, eu queria pegar o Luiz e falar, Deus não está nos ouvindo por sua causa. Eu li esse texto aqui para ele. Aí, É a transparência em tudo, né, em pastora? tudo. Até que ele ia se alinhando, né? Ele ia se alinhando. Falei, Deus não ouve, a gente está, né, patinando no mesmo, aqui nessa coisa aqui, porque você não está alinhado com a palavra de Deus. Porque se você se alinhar, Deus vai ouvir, né? E vai ouvir a minha oração também, né? Vai ouvir a sua oração e vai ouvir a minha oração também neste assunto que, né, que diz respeito a nós dois. Isso é muito importante para o homem, estar alinhado, porque as orações são interrompidas, sim. Aí a pessoa pensa que Deus está ouvindo, não está respondendo, a resposta não vem, as coisas não acontecem. Ao contrário de quando você, marido, está alinhado com os céus, quando você está conectado com o trono da graça, né, fazendo direitinho, não somente sendo espiritual, espirituoso, mas estando realmente vivendo aqui na terra aquilo que a palavra diz, o céu se abre e as coisas acontecem. Eu vivi também experiências assim, de as respostas virem assim, ó, rápido, né? De a gente como casal, né? A Milene está aqui nessa live, ou estava, ou não sei se ainda está, mas eu já vi ela contar experiência também com o pastor Edson, de juntos eles orarem e a resposta vir rápido. Por quê? Porque o marido está alinhado com os céus. Aí tudo funciona direitinho, né? Sim. Senhor Jesus como cabeça, o marido, né? E a mulher estando debaixo de cobertura e os filhos, tudo direitinho, as coisas vão funcionar. Quando está tudo no seu lugar, né? Aí as coisas acontecem. Há um poder muito grande, né, pastora, no relacionamento conjugal. Sim. E a questão da concordância, dos dois estarem em concordância com aquilo que vai fazer, com aquilo que tem orado. Eu entendo que quando Pedro escreve isso, né, ali no verso 7 do capítulo 3 da primeira carta, ele está falando para os crentes. Sim. Porque quem ora são os crentes. Sim. E muitas vezes, dentro das casas, dentro das famílias cristãs, o padrão não tem sido o padrão do relacionamento não tem sido o padrão do reino. Não tem. Tanta discórdia, tanta confusão. Tem marido que não ora com a esposa, como assim? Desculpa, mas eu acho um absurdo. Como assim não ora junto? Né? Nunca ora junto. Tem que orar, gente, né? Porque as coisas acontecem. Também é uma chave de vitória, né, pastora? Orar junto, né? Ligar na terra, ligar no céu, tomar posse do que a palavra diz, né? Sim. Um conselho que eu dou para, né, as mais velhas, aconselho as mais novas, né? Também a palavra fala isso. Mas um conselho, se eu posso deixar aqui, ore junto com seu marido. Marido, ore junto com a sua esposa. Se você quer ter sucesso, né? Na sua área financeira, com seus filhos, se você quer ter sucesso no seu ministério, se você quer ser um homem de sucesso, ore junto com a sua esposa. Ore junto. Se você quer ter saúde, se você quer ter uma vida tranquila, né, em harmonia, sua família em harmonia, ore junto com a sua esposa. Né, e os céus descem. E o Senhor responde. É algo assim tremendo. É algo... Meu Deus, são experiências que eu vivi, que eu, sabe, hoje não tem mais como viver aquele tipo de experiência, né? Hoje não junto. Mas você que é casado, você que é casada, aproveite isso. São coisas assim que, meu Deus do céu, né? Parece não, mas a gente está lá na sala do trono, a gente está lá junto com o Pai, com os anjos. É algo assim sobrenatural. Né? Nem na igreja, nem em um outro lugar eu vivi experiências incríveis como eu vivi dentro do casamento, em tempos de comunhão, de oração com o meu marido. Eu vivi coisas assim que não dá para descrever. O que Deus fazia e o que Deus fez. Então aproveite. Você que meu marido não gosta de orar. Com jeitinho. Quantas vezes, né? Claro que era mais o Luiz que me puxava do que eu.
Mas quantas vezes, em situações, eu pegava a mão dele e falava, Luiz, vamos lá para os pés de Jesus. Sabe, ajoelhava na beira da cama e a gente ia orar, a gente ia clamar e o Senhor respondia e os céus descia, né? Então, minha irmã, meu irmão que me ouve, faça isso com a sua esposa e você vai viver uma vida muito mais na presença de Deus, como você nunca viveu, né? Às vezes a pessoa fica esperando mover as águas na igreja. Ah, se mover as águas eu entro nessa. Não, não espere isso. Não espere. Lá no seu quarto, na sua intimidade com Deus. Busque isso, marido. Juntamente com a sua esposa. Busque essa intimidade, essa busca, né? Do Senhor. Não espere um culto. Ai, vai vir um pregador tal para mim sentir a... Não, vá direto à sala do trono, querido. Não fique esperando mover as águas, movimentar. Não, vai direto. Vai direto. É céus abertos quando o casal se decide por orar junto e buscar ao Senhor. É céus abertos, pastora Rita. É verdade. E é uma chave mestra, né? De vitória. Porque pensa bem, você já casou. Deus te deu um presente, ele te deu uma ferramenta que vocês dois juntos vão usar a oração, a intercessão, a concordância, e as coisas vão acontecer, porque é impossível que não aconteça. Se vocês estiverem pedindo coisas que estão dentro das escrituras, que é a vontade de Deus, é impossível que não aconteça. É impossível. E para orar junto, precisa ter uma conexão, né, pastora? Você não ora com qualquer pessoa. Para orar juntos, para abrir seu coração, para entrar em concordância com projetos, com planos que vocês têm, não existe melhor pessoa para fazer isso com você do que seu marido, do que sua esposa. Exatamente. Que não tem segredos, não tem nada, nenhum impedimento, não é, pastor? Exatamente. Não vai querer roubar os planos, não vai querer, né? Não vai ter nada, nenhum impedimento. E eu vejo sim que o inimigo ele quer exatamente isso, causar dentro das casas um embaraço, uma confusão, para que a gente não se una e faça o que as escrituras dizem que a gente deve fazer. Por quê? Porque é uma equipe, né, pastora? O marido e a mulher é uma equipe que Deus levantou para alcançar os projetos dele na família, seja na própria vida do casal, como na vida dos filhos, nos planos, no ministério. Não existe pessoa melhor para estar com você do que a sua esposa e do que seu esposo. Não existe. Já é uma só carne, né, pastora? Exato. Agora vai alcançar os projetos juntos. Juntos. E eu vejo uma coisa assim, pastora Rita, que o inimigo ele tenta roubar isso mesmo, essa comunhão na família, no casamento. Para quê? Para que a família não seja modelo para o mundo. É verdade. Porque eu vejo assim, que o casamento, quando Deus estabelece o casamento, é como se ele colocasse uma maquete, né? Um projeto. E, por exemplo, eu me casei, estou dando um exemplo. Eu me casei, né? Vim morar aqui, né? Morei em outros lugares, mas depois aqui. O Senhor, ele coloca a gente como uma maquete na vizinhança, né? Para aqueles que estão à volta, olha e fala, ali é o modelo. Ali onde você mora, na rua que você mora, pastora Rita, o Senhor te colocou ali com o Luiz como uma maquete. É muito sério isso. Por isso que a gente tem que... Qual é o padrão? O padrão está aqui. Esse é o padrão a ser seguido. E ele te colocou ali como maquete. Tanto você quanto a Márcia, Selmine e outros que estão aqui nos assistindo, né? Cada um de nós, casados, né? Cada um que foi casado e que é casado, ele coloca como uma maquete, como um modelo, né? Um modelo, né? Aqui, uma caneta, né? Se alguém for copiar, vai ter que copiar exatamente como está aqui o modelo, né? Tampa vermelha, vermelho, não sei o quê, com os escritos, exatamente seguir o modelo.
E o Senhor, ele nos planta nesta terra como uma maquete, como um modelo a ser seguido, como um padrão, né? Quando as pessoas olharem, o casamento está destruído, o marido não sabe como agir, não sabe o que fazer, eles vão olhar para você, para o seu casamento, pastora Rita, e você que nos assiste, e vai falar, puxa, ali tem um modelo, ali tem o como fazer. Eu estou perdida aqui, não sei o que fazer no meu casamento, eu não sei como agir com a minha esposa. Puxa, ali está o modelo, eu preciso seguir aquele modelo, aquele padrão. Entende? É isso que eu creio que o Senhor faz isso conosco. Para quê? Para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam alcançadas. Não é só para a gente viver bonitinho aqui nessa terra. Não é só isso. Né? Às vezes a gente fala, é só para a minha família aqui bonitinho, tudo certo, e os outros que se danem. Não, não é isso. Mas é para que o vizinho que tem um casamento destruído seja alcançado. Para que aquele que, sabe, aquela família que está uma bagunça, vai olhar para a sua família e falar, não é perfeição, sabe, gente? Não é perfeição, porque perfeito ninguém é. Nós não somos perfeitos. Mas vai olhar e falar assim, aqui tem o padrão, aqui tem o modelo a ser seguido, né? E é isso, eu creio que é isso que o Senhor faz conosco. Sem contar, né, pastora, dos filhos, né? A referência que o casal está mostrando para os filhos, né, de casamento. Porque provavelmente os filhos, quando eles estiverem adultos, eles vão querer ter o mesmo casamento que os pais deles tiveram, se foi um bom casamento. Sim. Os meninos vão procurar uma esposa parecida com a mãe. E as meninas vão procurar um marido parecido com o pai. Eu lembro de uma frase da minha filha quando ela começou a namorar, e agora ela está noiva, né? Que Deus abençoe aí, né? Os projetos deles. Amém. Mas eu lembro que ela estava com receio de começar a namorar. E aí ela estava orando e o Espírito Santo falou para ela assim, olha, você já sabe o que é um homem bom. Você tem o seu pai e o seu irmão como modelo. Olha. Tipo assim, você já sabe qual é a referência correta. Se não estiver alinhado com essa referência, você sai fora. Sim. Então, às vezes, o casal, pastora, eu sempre me preocupo com isso, pastora. Às vezes, quando alguma mulher me procura para me falar, para pedir a parte de aconselhamento com relação a casamento, tudo, para mim é muito claro, pastora. Eu não sei se eu já falei isso para você, que é como se eu visse uma construção, um prédio sendo construído, a família como um prédio. E quando eles estão com conflitos, o casal está com conflito, estão pensando em se separar, eu fico desesperada, porque eu vejo esse edifício sendo destruído, demolido. Sim. Então, o casal, muitas vezes, ele esquece que ele está fazendo uma construção familiar. Sim. E o casamento, muitas vezes, é como uma vitrine. Os filhos estão vendo tudo. Sim. Então, você está criando memórias, você está mostrando um modelo. O seu filho vai procurar uma esposa parecida com você, mulher. E a sua filha vai procurar um marido parecido com você, homem. Se eles sabem o que é bom, se eles tiverem uma boa referência, eles não vão aceitar coisa menor, coisa inferior. Eles vão saber discernir isso. Não, isso aqui não serve para mim, porque eu via meu pai e minha mãe, eu via como eles se relacionavam, como eles resolviam as situações, os conflitos. Não, esse padrão tem alguma coisa errada. Sim. E eles vão fugir da aparência do mal. Com certeza. E muitas vezes, pastora, em nome do amor, que a gente ouve muito, eu quero ser feliz, eu quero um amor perfeito. Gente, as pessoas acabam destruindo o que Deus está construindo. Acaba abrindo mão dos projetos de Deus para a vida familiar dele e para a vida familiar dela. Sim. A gente sabe, né, pastora, que tem casos e casos. Eu não estou falando de uma situação em que os seus filhos estão correndo risco de vida, você, mulher, está correndo risco de vida. Não estou falando disso, mas eu estou falando de situações
que não tem nada a ver com isso, mas que muitas vezes as pessoas querem abrir mão e esquecendo que uma construção está sendo feita e que Verdade. você muitas vezes não está enxergando isso e está querendo abrir mão. Esse edifício vai cair, essa casa vai cair, Com ela não certeza. vai prosperar. Com certeza. Então é um assunto muito sério, né, pastora? Sim. Muito sério, porque tudo que nós fazemos é para a eternidade. É. A gente não está criando filhos só por um período da vida. Nós estamos criando eles para uma eternidade com Deus. Exatamente. Então nós somos o modelo, nós precisamos mostrar um bom modelo, um bom exemplo. E as Exato. escrituras têm o padrão do bom Tem, exemplo. nós lemos aqui, né? Efésios. Então, assim, é exigido de nós uma responsabilidade, né? Acerca de tudo que Deus confiou nas nossas mãos. Sim. E quando é solteira, quer tanto casar, né, pastora? Mas o perigo é que as pessoas querem casar para ser feliz. É, verdade. O pensamento tem que estar resolvido, né? A pessoa tem que estar resolvida e casar para fazer o outro feliz. Quando os dois pensam assim, batata. Aí é felicidade, né? Porque eu quero fazer ele feliz, ele quer me fazer feliz, aí é tranquilo, né? Mas quando a pessoa já entra querendo ser feliz, querendo receber, só receber, aí é um pensamento egoísta, né? É. E aí, quando tem um conflito, um problema, o que que acontece? Ah, eu preciso ser feliz. É o que as pessoas falam. Exatamente. E não é bem assim. Não. Se você decidiu entrar num casamento, você precisava ter essa consciência de que você está casando para fazer o outro feliz. É preciso um empenho, é preciso investimento. E olha, eu vou ser sincera, eu entendo assim, pastora, casamento é investimento para o resto da vida, até os últimos momentos de vida. Exatamente, é um investimento. É um Porque às investimento. vezes a pessoa trabalha tanto, né, pastora, no começo, lá no namoro, no noivado, no início do casamento, e depois pensa, já casei, tá tudo resolvido, não preciso fazer mais nada. Exato, exato. Mas não, né? Não. Então é um investimento para o resto da vida. E tem as fases, né, pastora? As fases do casamento. Tem. Que cada fase é uma fase, né? Não é fácil, não. É, Acho que os primeiros anos são os mais difíceis, né? Que são os ajustes, né? Culturas diferentes, pensamentos diferentes, criação diferente, né? Vai se ajustando. Por isso que é amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Porque a gente não é perfeito, né? Como igreja, mas ele nos amou. Ele nos amou, sim, mesmo com toda a nossa imperfeição, com toda a nossa chatice, pecados, mazelas, ele nos amou, né? É forte isso, né? muito. Nós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, ele está dizendo, não vai ser fácil. E tem gente que quer facilidade, né, pastora Rita? Verdade. Casou, aquele romantismo. Não, que romantismo? Eu me lembro que quando eu casei com o Luiz falou para mim logo quando a gente era noivo ainda. Ele falou, sem romantismo. Romantismo, porque vamos na real. A real é isso, 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 né? Porque às vezes a pessoa romantismo, é isso a palavra certa? Romantiza. Romantiza a coisa e, né, ai, sabe, no mundo da lua, aquela coisa toda. Só que quando cai na real, Nossa. aí a casa cai, né? É um tombo, né, pastora? Aí é um tombo, né? E ele falava isso para mim, eu falava, eu sou isso, eu sou assim, eu sou assado, é assim, assim. E eu falava, eu também sou assim, sou assado.
sabe? Sem muito, porque quando às vezes a pessoa noiva namora, às vezes não, né, fica meio assim, aquela coisa, né? Às vezes tenta mostrar uma coisa que não é, aí quando vai para o casamento, um susto, né, pastora Rita? Nossa, A primeira noite, um susto. meu Deus do céu, não sabia que você era assim. É, Né? casamento é uma caixinha de surpresa, né? E realmente, É, se tem uma área que a gente é trabalhado por Deus, é no é casamento, no não casamento. existe. É o casamento. Nossa, É o casamento. E é um trabalhar constante, né? é, Todos os dias, todos os dias. Todos os dias. É uma aventura. É uma aventura, mas é uma aventura boa. Não é uma aventura ruim, não. Né? Não é é. uma coisa. É uma coisa boa. Pastora, nós já vamos estar encerrando, né? Tá Queria bom. agradecer aí pela sua presença, né? De ter aceitado o meu convite, de falar um pouquinho desse assunto, né? Obrigada pelos testemunhos aí. Quando acaba as lives, depois eu fico meditando no que a gente tratou aqui, sabe? Eu fico digerindo, assim, né? Porque, né, é um testemunho, são testemunhos tão fortes, né? A gente está falando de vida verdadeira, de vida real. Sim. A gente está falando de uma novela, de uma historinha, Não, de um livro não. de romance, não é nada disso. A gente está falando de vida, vida verdadeira, Sim. né? De uma história que foi vivida pela pastora, a história do casamento dela, né? As experiências dela. Então, assim, obrigada, né, por estar compartilhando com a gente, né, um pouquinho da sua experiência, de tudo que você vivenciou. Quero ainda que você ore por nós, Amém. mas eu vou deixar aqui só os meus recadinhos para o pessoal não esquecer de curtir a live assim que eu compartilhar. A live fica salva aqui no meu perfil, fica salva lá no YouTube também, que no meu canal chamado Chave Mestra. Se você ainda não se inscreveu lá, se inscreve lá no meu canal, curte a live, compartilha, né? Semana que vem a pastora Andréa vai estar aqui comigo ainda falando desse tema de casamento. Eu estou abordando esse assunto porque é difícil às vezes a gente falar desse assunto, né? Nas lives, até mesmo na igreja. Mas eu quis que a gente se aprofundasse nesse assunto, porque Paulo está falando disso aqui no capítulo 5, a partir do verso 22. Então, estou achando legal a gente ir mais fundo nesses assuntos, né? Mas, em nome de Jesus, não esquece aí de curtir, tá bom? Pastora, fique à vontade para nos abençoar, para orar por nós. Amém. Amém? Amém. Então vamos orar, né, queridos? Paizinho querido e amado, nós estamos na tua doce presença, Pai. Paizinho querido, que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada um, Senhor, que entrou nesta live, aqueles que ainda vão entrar, ó Pai. Paizinho, que o Senhor possa trabalhar em cada coração, ó Pai. Trabalha, Senhor, no coração deste meu irmão, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que ele possa entender, ó Pai, a importância, Senhor, de amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Paizinho querido, talvez esse marido não saiba viver assim, mas que o Senhor, querido amigo, Espírito Santo, possa ensinar, Senhor, ele a amar a sua esposa, Senhor, como o Senhor amou a igreja. Ah, Senhor, não tem pessoa melhor para ensinar, ó Pai, nem discipulado, nem nada, nem essa live que nós fizemos, ó Pai, mas melhor do que o teu doce Espírito para ensinar este homem, Senhor, a viver esta palavra, a viver o princípio desta palavra, Senhor. Paizinho, abençoa, Senhor, esta minha irmã, Senhor, que assiste também, ó Pai. Paizinho, que o Senhor possa confortar o coração dela, se ainda ela vivia uma situação difícil no casamento, Pai. Paizinho, que o Senhor possa trabalhar e ela possa entender, ó Pai, que tudo ela entregando aos teus pés, entregando ao Senhor Jesus Cristo, Senhor, tudo pode mudar, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus grande, Pai, e nada é impossível para ti, Pai. Pai, abençoa, Senhor, o casamento, Senhor, de cada um que nos assiste, que o Senhor possa estar guardando, que o Senhor possa estar blindando os casamentos, ó Pai, blindando estas maquetes, assim eu posso dizer, ó Pai,
blindando cada maquete, Pai, para que possa ser exemplo aonde foi plantado, aonde foi colocado, Pai, no bairro que foi colocado, na rua onde foi colocado, Pai, seja blindado, Pai. E as pessoas possam olhar e dizer, ali está o modelo de casamento, ali está o modelo de família, e eu quero seguir, eu quero aprender com eles. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoe cada um, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, pastora. Amém. Obrigada. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Foi uma delícia. Foi uma delícia estar Glória aqui com você, a gente falando desse assunto. Poderia falar mais, né, pastora? Podíamos ficar até meio-dia aqui fazendo a live. Muito obrigada, pastora. Deus te abençoe. Amém. Pessoal aí, né? Obrigada aí pelos comentários. Me perdoa, às vezes não dá para ler, mas muito obrigada. Olha a Ana Fran aí. A Ana. Deus abençoe. Cláudia, paz do Senhor, Aninha. Desculpa. Obrigada, gente, pelos comentários. Obrigada aí por curtir. Não esquece aí, tá bom? De curtir depois que eu postar. Deus abençoe. Obrigada aos pastores que estão aqui, ó. O pastor Ramiro, que fez o ágape comigo. O pastor Djalma tá aí. O Rafael. Camila, um beijo, querida. Deus abençoe, gente. Bom dia para vocês, viu? Amém. Bom dia. Tchau, tchau, povo. Tchau.